São João Paulo II, rogai por nós. Olá, muito bem-vindos, meus queridos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no podcast Campus Fidei. Eu sou o Gabs, já estou aí vários episódios caminhando com vocês. É uma alegria estar aqui novamente. Bom, estou aqui mais uma vez com convidados mais que especiais e você já viu o nosso tema aí de hoje, mas vou pedir para eles se apresentarem primeiro e a gente começa a partilhar, beleza? Bom, antes disso, sou o Gabriel, podem me chamar de Gabs, sou missionário aqui do Campus Fidei desde 2019, atuo em várias frentes aqui, vários apostolados aqui dentro da Rede Missão, e um deles aqui no podcast, e é sempre uma alegria estar com vocês. Meu nome é Caio, eu sou missionário aqui do Campus Fidei desde 2021 e atualmente eu estou coordenando o núcleo de diaconia e também estou no núcleo de tradução e revisão. Eu sou o Crema, sou vocacionado aqui no Campus Fidei. Eu acho que quando sair o episódio, se Deus quiser... Amém. Amém. Eu vou ter assumido o compromisso como missionário desde 2024. Bom, sou o Vinícius, 30 anos. Sou missionário aqui da Rede de Missão desde 2023, né? E faço parte do núcleo da diaconia e sou coordenador do núcleo de música aqui da rede. Legal. Só Pode falar. Corrigindo que eu sou missionário desde 23, não é 21 não, pô. Já me sinto Então, dono de beleza. casa. Memória agradecida em dia. 23. Inclusive, isso deu uma bugada na minha cabeça, que a gente fez junto o compromisso. Perdão. Mas é isso aí, tudo certo. Maluco. Bom, estamos aqui gravando neste momento aqui do Instituto em Brasília. Se você quiser nos conhecer, quiser conhecer algum missionário, quiser conhecer um pouco mais sobre como funciona a nossa missão, nos siga no Instagram @campusfidei, e lá você vai conhecer os nossos missionários, conhecer um pouco dos apostolados que nós fazemos e como nós podemos te alcançar também, além do podcast, tá bom? Agradecer também aos nossos colaboradores, que são essas mãos e rostos generosos que Deus colocou na nossa história, para nos sustentar não só espiritualmente, mas também materialmente. Então, se hoje podemos ter microfones, uma mesa de gravação e poder te alcançar com as nossas indignas histórias, é porque ao longo de toda a nossa história pessoas confiaram nessa obra e nos frutos que essa obra traz na vida de cada um de nós e na vida de cada um dos nossos colaboradores. Então, muito obrigado. Bom, senhores, nosso episódio de hoje vamos falar sobre a inveja, um dos pecados capitais, e enfim, de diversas formas assim que a gente percebe que esse pecado está na nossa história, mas acho que a gente tende a muito não falar sobre ele. Então, eu queria propor da gente bater esse bate-papo aqui, de conversar um pouco sobre como vocês enxergam a inveja na própria história de vocês, e trazer, enfim, algumas reflexões que podem ser ricas, não só para nós, mas para quem pode estar ouvindo também. Beleza? Eu acho que, pensando na palavra do Senhor, pensando na Bíblia, acho que a passagem que mais nos remeta, talvez, à questão da inveja seja o filho pródigo, né? Então, no momento que um dos filhos retorna e o pai, todo misericordioso, o acolhe, o perdoa, enfim, por ter saído, por ter pedido parte da herança, e lhe coloca uma roupa nova, anel no dedo. O outro irmão que ficou tem a reação, né, de, poxa, mas eu vivo aqui com meu pai e ele nunca fez uma festa para mim, ele nunca matou um novilho para eu comemorar com os meus amigos, né? Então, partindo dessa dimensão, dessa passagem, como é que vocês enxergam essa questão na vida pessoal, espiritual, enfim, de vocês? Olha, pensando nesse aspecto, assim, eu vejo muito aspectos que eu já tive até que tratar em direção espiritual e até psicóloga mesmo, assim, tipo, o quanto que a gente acaba fazendo uma relação de barganha com Deus, né? E isso acontece muito dentro da fé mesmo. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos vivendo a fé, servimos em algum movimento, alguma missão,
E a nossa tendência é olhar e falar assim, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cristão. Por que Deus não me dá certas coisas que eu preciso, que eu acho que preciso, né? E acaba que puxa para esse aspecto, né, de querer barganhar com Deus, porque eu sou um bom cristão, eu barganho com Deus, e quando eu não recebo, e quando eu vejo que outro irmão recebe, me vem esse sentimento de inveja, de olhar e falar assim, poxa, mas eu estou aqui, né? E por que a pessoa que nem serve, não está nem aqui, mal se confessou, não sabe o que está fazendo da vida, está recebendo tantas graças e eu estou aqui parado, estagnado, né? Sendo que não enxerga o que Deus tem te dado, né? A inveja é bem nesse sentido, né? Essa tristeza que vem com o bem dos outros, né? Não só o bem material, mas também espiritual, talvez, né? Então, às vezes, a gente pode admirar alguém que dá uma boa formação e deixar que aquilo no nosso coração caia como uma semente entre espinhos, né? Não como uma semente em terra boa, de ouvir aquela palavra e acolher, ou de admirar aquela pessoa e talvez até pedir uma ajuda, né? Poxa, como é que eu posso falar melhor em público? Como é que eu posso dar uma formação mais embasada, né? Isso que o Vini falou é algo que eu fiquei pensando assim, porque a inveja ela traz como que uma cegueira assim da nossa própria cruz, porque trazendo um pouco da minha história assim, a questão da providência na minha vida é algo que é muito fácil de você perceber quando eu consigo partilhar um pouco da minha história, pensar, refletir, eu consigo perceber como a providência age. Mas, ao mesmo tempo, há momentos que eu penso e digo, caramba, se eu ganhasse na Mega ia facilitar muita coisa. Então você pensa, cara, não adianta, Deus pode se mostrar de diversas maneiras, mas parece que para mim ainda não vai ser o suficiente, sabe? Eu sempre vou olhar para a grama do vizinho e achar, poxa, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse, enfim, qualquer outra coisa que eu não tenho hoje, talvez eu seria mais feliz. Então, isso tira o foco da minha própria cruz, de enxergar, poxa, Deus já mostrou que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai zelar nesse lado material também. Por que eu tenho que continuar olhando para as outras coisas, né? Por que eu tenho que deixar de olhar para a minha cruz e não abraçá-la e enxergar que Deus realmente vai prover nesse sentido, né? E, assim, vendo nesse aspecto, é até uma ingratidão que nós temos com os planos de Deus para nós, porque a gente não quer enxergar o que Deus nos providencia, né? O que Ele nos provê. E a gente quer o que o outro tem, mas a gente não sabe as cruzes que o outro está passando, né? A gente só sabe que a gente quer o que ele tem de bom. Mas, e aí? Como é que é a história do irmão? Você não tem ideia. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de refletir muito as coisas a partir do seu conceito. E esse conceito que você falou, que, assim, que a inveja é a tristeza, é a dor pelo bem do outro, me faz pensar muito em situações em que, por mais que eu tivesse algo de muito bom, o bem do outro já me incomodou, sabe? E, assim, isso, quando você para pensar, é de uma mediocridade imensa, né? Porque, assim, você tem algo bom, você tem, espiritualmente, você tem graças na sua vida que, assim, evidentemente você consegue perceber. A sua vida, assim, financeiramente é muito boa, mas quando a pessoa ganha algo de bom, aquilo te faz mal. E quando você percebe isso, te dá, assim... Poxa, você vê, cara, como é que eu posso ser tão baixo assim, né? Não de estatura, mas... Também. Não só de estatura. E, assim, isso, quando eu tive contato com pela primeira vez com esse conceito, eu pude parar para ver, cara, quando que, assim, que o que eu senti pelo irmão foi um sentimento de comparação que me faz crescer, ou quando foi um sentido de uma comparação negativa que eu invejei ele, de querer que ele nem ganhasse aquele bem, sabe? Porque eu acho que, assim, que a inveja, ela é um vício, mas que também existe uma certa virtude em você se comparar com o irmão e buscar crescer com algo que ele ganhou. Porque, assim, nós vivemos em uma sociedade que, assim, que é natural que a gente busque fazer aquilo que as pessoas que estão bem, digamos assim, fazem. Por exemplo, você tem um professor que, cara, ele te inspira a estudar mais.
Isso não significa que você inveja o conhecimento que ele tem, mas se o conhecimento dele, assim, a didática, enfim, tudo que ele tem a te passar te inspira a crescer, eu não vejo isso como inveja, mas isso como uma comparação boa. Algo que vai te fazer buscar mais. Uma mas referência, né? Como uma referência. Exatamente. Né? Mas a partir do momento em que você inveja aquele professor e você fala, nossa, aquele professor ali pode ter estudado muito bem, mas eu preciso ser melhor para ele, mas usar isso só como uma desculpa, sabe? Assim, para que você seja melhor do que ele, aparentemente. E não porque você quer, de fato, crescer e buscar virtude, conhecimento e tudo mais. E isso é algo que nós vemos também dentro da igreja, né? Tipo assim, você pode olhar para um amigo seu e falar, nossa, tá querendo ser santo. Mas por que você também não quer? Por que vocês não podem ser santos juntos? Sabe? Assim, buscar algo juntos. Por que você só quer invejar o bem, só quer invejar a graça que aquela pessoa recebe, enfim, vive? E eu acho que, assim, que essa reflexão de que a virtude, ela suplanta o vício, é muito necessário, né? De que a gente olhe, assim, que a inveja existe, mas, assim, a gente também pode olhar isso como um modo de querer crescer também, né? De uma comparação positiva. Eu estava pensando aqui, né? Uma coisa que ajudou muito o meu relacionamento na época do namoro ainda, 4 anos atrás, lá no pandemia. Fiquei 6 meses sem ver a Alice, então a gente começou a ver... Tentou buscar, assim, longe um do outro, uma formação que fosse a crescer, assim, nas nossas vidas, né? E aí a gente começou... Foi uma época que a irmã dela estava estudando muito sobre temperamento, muito sobre educação dos filhos e acabou pegando isso na lista, né? E uma coisa que fez muito sentido para mim desde o começo é essa relação da inveja no começo dos pecados de todos os diferentes temperamentos, né? A Alice, como melancólica, ela me falou que muitas vezes ela sente, cara, como eu queria não ser assim. Como eu queria ser... Seria tão mais fácil se eu fosse como outra pessoa, né? E eu, como sanguíneo, penso, caraca, eu quero aparentar ser melhor em alguma coisa, mas é perfumaria. Tipo, o que eu ativamente estou fazendo para ser melhor? E muitas vezes, dons que Deus dá, que são realmente para a glória dele, que eu posso realmente usar assim, eu desprezo, porque... não é isso que eu estou aspirando agora, mas será que eu não estou aspirando a algo que não é o plano de Deus, né? A inveja acaba sendo o assassino da vida fraterna, assim, porque eu vejo as graças que são dadas para os meus irmãos e eu não só não me alegro, eu fico com raiva, e muitas vezes quando eu estou vendo o mal do meu irmão, aí eu me alegro, porque, tipo, não gosto desse cara, quero que dê tudo errado na vida dela. Como isso pode vir de uma coisa, pode vir de um espaço de amor pelo meu irmão, né? Como que isso vai frutificar em qualquer coisa boa? Só vai colocar uma alavanca entre eu e meu irmão que vai separar a gente e o reino fica enfraquecido, né? Quando eu não pego as dores dessa pessoa para mim e me esforço para fazer bem para ela, para que ela sinta as graças e assim nós em comunidade sintamos mais graças, é estranho, né? Aqui a gente vê muito isso, né? As pessoas engravidando e todos ficamos muito felizes com as pessoas engravidando. As pessoas casam e nós ficamos muito felizes em empregos e conquistas e tudo que a gente pode pensar assim. Nós ficamos muito felizes, né? Vou dar um exemplo aqui do meu amigão Vini. Ele tem uns 2 meses me mandou uma vaga de emprego. E ele podia muito bem ter guardado para ele. Vou guardar, isso aqui é para mim, vou passar, vou ganhar bem. Mas ele pensou, não, isso aqui é o perfil do Crema. Eu vou mandar para ele porque ele vai dar bem. E ontem ele me mandou mensagem perguntando se teve retorno. E não teve ainda. Peço aí a oração dos ouvintes. Tem mocota. Se Deus quiser, já vai estar empregado nesse novo emprego. Se Deus quiser. Daqui a 2 meses não vão ter sem dado inveja, hein, galera? E tipo, por que nós temos essa relação? Por que nós temos essa confiança de que eu estando lá, eu posso anunciar o reino e que talvez eu possa
fazer um melhor trabalho nas minhas aspirações hoje do que ele, a mesma coisa vai acontecer. Uma vaga de emprego que eu posso ver que cabe muito mais para o Vini, eu vou mandar para ele, porque eu me rejubilo com a alegria dele, né? Eu me rejubilo com o evangelho que ele pode ser de alguma forma. Se eu guardar isso para mim, eu estou privando o reino de almas. E, assim, uma coisa que eu acho que, quando a gente para pensar na questão da inveja, é que ela carrega consigo vários outros vícios, né? O egoísmo, o orgulho, a prepotência. E um exemplo disso é assim, a gente ter a prepotência de achar que nós somos mais dignos de receber determinada graça, determinado bem, determinado patrimônio do que outra pessoa. E é isso que o Vini falou, né? Que assim, que às vezes a gente não tem a menor consciência da cruz que tal pessoa carrega e Deus dá aquela graça necessária para ela, mas que para você não é necessária. Você não precisa daquele bem, você não precisa daquilo para ser feliz, para louvar mais a Deus, ou que seja simplesmente para viver bem a sua vida. Você não precisa daquilo. Mas nós, na nossa prepotência, achamos, não, eu preciso daquilo, por que ele ganhou e eu não, sabe? E eu acho que, assim, que isso permeia bastante a nossa concupiscência. Eu imagino que, assim, que não tenha um ser humano fora, né? Obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, enfim, todos muitos santos aí, que talvez eles não tenham tido essa tendência a esse pecado da inveja, mas que é muito natural, que a gente ache, que a gente se coloque acima dos outros, né? E a gente pode ver isso pelo próprio evangelho, né? Como Cristo, na sua simplicidade e no seu evangelho, ele incomodava as pessoas, simplesmente por fazer o bem. E aquilo incomodava os governantes, enfim, todas as pessoas ali que culminou na crucificação, né? E a gente pode ver que foi a inveja que levou aquilo. É interessante pegar essa dimensão da comparação, porque eu também acho que é bem natural, assim, porque você vê duas crianças brincando aqui, chega uma com a bolinha, outra com a bola grandona, a outra quer a bola grande, né? Uhum. Então, eu acho que é bem natural, assim, de querer aspirar coisas maiores, coisas melhores. Então, essa dimensão da comparação, eu acho que é algo sempre presente. E o Crema comentou da pandemia, eu acho que foi um momento único, assim, foi um momento único na história, mas pensando nesse sentido também. Porque a gente ficou muito na rede social, né? Então, a rede social é esse berço, assim, vamos colocar, da inveja, vamos colocar assim. Porque é você se comparando, você procurando uma vida ideal, alguém que viva as coisas que você sempre sonhou e nunca conseguiu viver, os bens que você nunca teve ou ainda quer ter. Então, essa dimensão da comparação eu vejo como dois polos assim que não são ideais, né? Então, o primeiro é realmente meio que um vitimismo, assim, né? De eu nunca vou ser assim, Deus não me ama, não mereço essas graças, esses bens. E o outro é menosprezar os bens que, igual o Caio acabou de falar, né? Menosprezar os bens que o outro recebeu, dizendo que talvez a pessoa seja privilegiada ou que, enfim, por N motivos que não são verdade, né? De não pensar numa dimensão mais madura da situação. Então, essa questão é tão forte porque a gente pensa, pode ser o nosso dia a dia, assim, né? Na vida espiritual de cada um, na vivência, na caminhada de fé de cada um, provavelmente a gente vai passar por esse momento. De fato, vai. O lance é pensar, também pensando como sociedade, pensando mesmo como sociedade, no sentido das guerras que a gente vê. Nisso tudo são brigas por poder, brigas por recursos, de alguma forma, né? Então, tudo isso cabe essa dimensão da inveja, né? De eu quero aquilo que eu não tenho, que o outro tem e que ele não merece, mas que deve ser meu por direito, né? Que você às vezes nem precisa, né? Exatamente. Então, a gente tem muita mania de achar que a gente tem o direito das coisas, quando aquilo, na verdade, é um dom de Deus, né? Uhum. Quando a gente fala principalmente sobre abertura à vida, que a gente bate muito nessa tecla, né? De que filho não é um direito, né? Seu. E, enfim, disso desembola toda a questão de reprodução assistida, enfim, que as pessoas acreditam que elas têm o direito de ter filhos, né? Mas não, aquilo é um dom, aquilo é um presente de Deus para
se for da vontade de Deus, para sua salvação, né? E é um risco muito grande também de você começar a espelhar esses seus vícios no seu filho que você está criando, né? Então, mesmo criando o filho da maneira que for, se você não prestar atenção de como você está educando esse filho, você corre o risco de pegar essas suas frustrações mal resolvidas por causa da inveja e projetar nele. Então, eu via muito isso uns 10, 15 anos atrás, que a mãe tinha um filho e colocava a menina com 3 anos no balé. Aí a mulher sempre quis ser bailarina. Aí a menina toda frustrada, assim, tipo, não quer dançar, entendeu? E aí, tipo, vai dançar assim, vai fazer hipismo, entendeu? E era muito comum isso. Eu não sei se ainda é, não tem um Que era o sonho da mãe, provavelmente, exatamente, né? Exatamente. E isso, às vezes, assim, coloca até a saúde da própria família em risco, né? Porque, assim, você se compara com outra família que, por algum motivo, possa ter mais condições, enfim. Por essa inveja de querer que seu filho tenha a mesma coisa que as outras pessoas têm, ou você mesmo, enfim. Você acaba colocando a saúde financeira, a saúde da própria família, assim, em risco para tentar dar aquilo que os outros têm, sabe? E eu já vi isso muito em famílias de colegas meus, que, assim, que eu já morei em um local onde, assim, que a realidade social era meio que diferente dos meus amigos, né? E, cara, eu via meus amigos fazendo, tipo assim, 1 milhão de coisas, e, enfim, saindo todo final de semana e tal. E eu ficava, tipo assim, me questionando por que eu não podia ter aquilo, sabe? E eu vi que, assim, que essa questão da saúde, digamos assim, ela influenciou na minha relação com os meus pais, porque eu levei essa cobrança para eles, sabe? Por que eles não me dão isso, sabe? Obviamente, eu não tinha maturidade de entender, né, a diferença que a gente vivia, enfim, a diferença da realidade deles para a minha. Hoje, graças a Deus, eu posso reconhecer e pedir perdão a Deus e aos meus pais por essa imaturidade que eu tive, mas quantas brigas isso não gera, né, no mundo? E, assim, às vezes até brigas que, poxa, pode resultar em coisas muito piores. E não só dentro da família também, né? Tipo assim, eu acho que em relações de amizade, enfim, essa diferença, às vezes, ela pode gerar coisas muito ruins. Eu acho que do vício sempre geram essas consequências ruins, né? Tipo assim, porque a inveja, eu acho que ela não vai se limitar só ao nosso pensamento. A inveja pode partir para a parte física, que aí vem os roubos, vem as contendas, enfim, essas coisas assim, né? E acho que, assim, que atualmente eu sou advogado criminalista, né? E já tive a realidade que pessoas que não precisavam chegaram a roubar, enfim, a pegar coisa dos outros simplesmente por influência de amigos ou então por querer ter o que o outro tinha, sabe? Tipo assim, sei lá, o cara furtou um iPhone 15 porque ele tinha o 14. E se você parar friamente para pensar, não tinha essa necessidade, sabe? Mas, poxa, se o outro tem, por que eu não posso ter, sabe? E eu acho que, assim, que atualmente a nossa sociedade ela é muito voltada para o imediatismo. Se eu não tenho agora, minha vida não faz sentido, sabe? Tipo assim, você não pode trabalhar para conquistar aquilo que você precisa. Eu acho que a inveja ela pode nascer nesse meio campo aí, porque se a gente não tem agora, a gente vai ter que procurar o meio mais rápido de ter aquilo. E, às vezes, assim, pegar o do irmão pode ser mais fácil, né? Ou então, simplesmente, ainda que você não pegue, mas que você fique com aquele sentimento extremamente negativo pelo bem que o outro tem. Eu acho que, como o Gabs falou no início, o irmão do mais velho, ao ver tudo aquilo que o irmão mais novo, que retornou à casa, recebeu do pai, lhe deu um sentimento tão ruim que ele não conseguia ver todas as graças, tudo que ele tinha morando com o pai, sabe? E eu acho que, assim, que fazendo um paralelo, como eu estava fazendo com a sociedade atual, é isso, a gente deixa de ver muita coisa que a gente tem por olhar para a janela do irmão, sabe? Para olhar o que tem na casa ao lado. E é o que o Gabs falou, assim, a rede social hoje ela é voltada para mostrar o que a gente tem. Às vezes é mostrado muito mais do que a gente tem só para fazer com que os outros achem que a gente tenha, sabe? E, querendo ou não, isso é um mal, porque, assim, no momento em que você mostra isso, assim, que você busca fomentar isso, você não está fazendo só um mal para a sua alma, né? De se basear só em bens materiais, mas também ao próximo.
eu acho que essa caridade com o próximo, assim, de não que você não possa, né, mostrar aquilo que você tem, enfim, mas ter a intenção de gerar essa inveja no próximo, eu acho que é algo muito negativo que não traz bem nenhum para si mesmo, né? É muito comum isso que você estava falando, na questão da imaturidade, vir esse sentimento de injustiça, né? É igual um pouco que eu falei, né? Do vitimismo, de, poxa, ele tem, eu não posso ter. Por quê, né? Sou sempre a vítima, sempre essa dimensão de a vida é injusta comigo. É bem um esquema interior, assim, né? E na Christus Vivit, que é uma exortação apostólica do Papa Francisco, no número 12, ele vai falar um pouco sobre o filho pródigo. E ele tem um trecho que eu queria citar aqui. Jesus louva mais o jovem pecador que retoma o bom caminho do que aquele que se julga fiel, mas não vive o espírito do amor e da misericórdia. Então, e lendo isso, me vem outra palavra que é muito importante quando a gente fala sobre inveja, ela é muito negligenciada, que é o perdão também. Enfim, de pensar não só essa questão da injustiça, mas pensar, poxa, aconteceu uma situação em que eu fiquei machucado, mas eu não vou perdoar porque eu não vou dar esse gostinho para essa pessoa. Porque essa pessoa errou mais uma vez comigo. Pensando em dimensão familiar, isso é o que mais ocorre, imagino. Não vou perdoar porque ele vai fazer de novo. Então, ter essa dimensão de que se eu não perdoo, se eu não tento viver a minha vida com misericórdia, eu vou achar que os outros não merecem ter o que eles têm, né? Vou ter essa dimensão de que não vou ter essa dimensão de que eu preciso ter amor e misericórdia em tudo que eu faço. Eu preciso ter a caridade em tudo que eu faço, né? Então vai ficar só a verdade pela verdade sem a misericórdia, né? Então é muito muito interessante porque se a gente consegue se alegrar com as alegrias dos outros de alguma forma, como é triste quando a gente percebe pessoas que não conseguem ficar tristes também com a tristeza dos outros, né? Essa dimensão da vida fraterna realmente fica muito de fora. É lastimável assim, pensar que estamos usando aqui não só a redimissão, mas pensando na família de forma geral, de pensar que somos um grupo, estamos unidos, estamos juntos com o mesmo propósito, mas a tristeza do meu irmão é indiferente para mim. Isso é muito triste, cara, porque é meio um pouco aquilo que a gente estava falando, né? É meio que tirar o lugar da dignidade do outro, de pensar que, não, ele merece estar passando por isso, ou aquilo não me diz respeito, né? E quando vem esse sentimento, a gente acha que tá tudo bem, aconteceu lá, mas eu vou ficar aqui quieto, não vou falar que eu tô triste também. Mas o prejuízo é de todo mundo, né? Porque a partir do que você faz, a partir daquilo que você faz com aquela situação, vai dizer de quanto você ama aquela pessoa, de quanto você quer estar junto daquela pessoa e de quanto você quer o bem para ela, de poder se alegrar com os bem e de se entristecer com alguma desgraça também, né? E assim, eu ainda não sou casado, né? Vou casar daqui a um mês, se Deus quiser. Mas eu fico pensando isso na dimensão do matrimônio, né? Assim, se chegar ao ponto de você não se entristecer pela tristeza do seu cônjuge, cara, que indiferença gigantesca isso, né? Porque a partir do momento em que você se torna um com aquela pessoa, e eu digo isso assim, dentro do meu namoro, cara, quando a Giovana não tá bem, aquilo me deixa pior do que ela, sabe? Às vezes, assim, eu fico mais chateado por ela estar mal do que quando eu estou mal, sabe? Assim, eu acho que a dor dela reflete mais em mim e aquilo me dá mais vontade de lutar para que aquela situação melhore. E eu acho que, assim, que a indiferença, ela caminha junto com a inveja, né? Porque, assim, se você não se sente mal pelo mal do próximo, assim, pela pessoa não estar bem e tudo mais, aquilo só mostra, assim, que o amor, de fato, ele esfriou bastante, né, dentro do seu coração. E deixar com que a porta da inveja se abra dentro do matrimônio talvez seja algo muito ruim, porque talvez esse dever de caridade dentro do sacramento do matrimônio seja fundamental para que aquela família, enfim, se mantenha
de pé e com os olhos voltados para Cristo, né? E se a gente não se permite viver as dores do outro e, enfim, as felicidades também, eu acho que isso leva a uma competição não tão boa, né? Dentro de casa, enfim. Pode refletir, como a gente falou mais cedo, nos filhos, enfim. A história tende a ser bem ruim. Eu estava pensando muito sobre isso essa semana, que nós homens, a gente tem um chamado dentro da gente de prover e ser o sacerdote do lar, e isso reflete muito numa solidez emocional que a gente precisa ter, né? Então, ok, a minha esposa está triste, minha esposa está mal, faz parte da feminilidade dela, eu preciso ser essa rocha sólida para que não afete a casa. E muitas vezes isso deixa a gente meio neutro assim com as coisas, sabe? Tipo, as coisas vão acontecendo comigo, eu vou engarrafando e eu não vou conversar. E eu estava sentindo muito isso no mês passado, e eu conversando com o Gaia, que o querido ouvinte aí já conhece, e ele falando, tipo, meu irmão, você não pode ficar guardando as coisas. Tipo, as pessoas da missão estão aí para rezar para você. Chega lá no grupo e fala, galera, eu tô apreensivo com isso, por favor, rezem. E não tem falha, isso não é algo contra a sua hombridade, a sua missão, né? Tipo, é bom que você se abra e que você possa fazer isso, né? E eu fiquei pensando nisso desse último mês para cá e tentando assim ser mais aberto, tentar falar mais com as pessoas, porque eu tenho uma tendência de me retrair, assim, tipo, eu vou resolver aqui, vai dar tudo certo. As pessoas não precisam saber de que eu estou apreensivo com alguma coisa, não faz diferença, mas faz diferença, porque eu apreensivo não trabalho bem. Eu apreensivo deixo as coisas deixarem de acontecer. E a gente precisa estar com um olhar treinado para poder começar a reconhecer as graças e as vocações, né? Como que Deus me chama para servir para ele, né? José do Egito, né? Os irmãos dele tiveram a inveja dele porque ele tinha um chamado de Deus para profetizar pelos sonhos que ele tinha, e eles venderam ele como escravo, né? Quase assassinaram ele jogando num poço. Mas não é o chamado deles, entendeu? Eu já vi casos de padres, né? Que eles queriam ser padres porque é uma posição de prestígio em cidades do interior, mas essa não é a vocação dele. E você enfraquece a sua espiritualidade, você deixa as coisas acontecerem, e você precisa ter esse olhar treinado para poder reconhecer o que você é chamado. Às vezes você vê pessoas chegando a um posto de notoriedade dentro da missão, dentro das paróquias, enfim, e você pensa, caraca, essa pessoa realmente é muito boa, eu nunca vou ser assim, ou eu gostaria de ser assim, mas às vezes você não é chamado a isso, né? Você é chamado para ser grande, fazer grandes coisas dentro do que você é chamado. E o seu discernimento, a sua oração passa por isso. Então, você está se esforçando para ser padre, mas você não é chamado a ser padre. Você pode ser chamado a ser monge, você pode ser chamado a ser celibatário em uma missão, você pode ser supernumerário, enfim. Você precisa passar pela sua oração para que Deus te surpreenda, para que Deus providencie na sua vida o que realmente é da vontade dele. Senão você, na sua vontade, no seu egoísmo, você está projetando as coisas que você vê na vida. E isso é uma forma de deteriorar assim, a sua alma, né? Uma forma de inveja. E o Crema tocou num ponto legal agora, que é a oração, né? E pensando, né, a respeito da inveja e tudo mais, eu vejo o quanto que ela é a principal forma de curar isso mesmo, sabe? Por meio da oração, você entregar os seus anseios, os seus medos, as suas angústias e conseguir enxergar o que Deus tem para você, conseguir enxergar as graças que Ele fez até o momento, né? E assim você conseguir render graças a Ele e não simplesmente almejar. Não estou falando que é uma coisa simples. Rezei hoje, já tô curado. Não, é muita perseverança na oração, é muita entrega
a Deus. Porque, realmente, é um vício. Um vício você não cura de um dia para o outro, né? Um vício você tem que ir tratando, né? E tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, ele pode voltar. Eu fiquei pensando exatamente isso, essa dimensão da vida interior mesmo, porque de tudo isso que a gente falou, acho que recai bastante sobre a maturidade espiritual, né? Então, uma vida de oração, uma vida de acesso aos sacramentos de maneira constante, a vida de adoração, partilha com os irmãos, leitura da palavra, de pensar, poxa, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra do Filho Pródigo, né? Que qualquer passagem a gente tem assim, a mensagem que deve ser dita, que foi pensada para aquele momento, mas à medida que a gente faz, principalmente a Lectio Divina, né, de fazer a leitura da passagem várias vezes, se imaginar em cada um dos personagens, Deus vai te dizer em algum momento sobre, enfim, algo diferente, né? Então, às vezes, você pode se colocar no lugar do pai misericordioso, às vezes no filho que mata o pai, né, e pede a herança, ou no filho que sente inveja porque não foi presenteado da mesma maneira. Então, de renovar esse encontro diariamente com o Senhor, né, através da oração, da leitura da palavra, da missa, da confissão, enfim, da Eucaristia, para que realmente esse mal que há dentro de nós, né, um dos 7 maus, né, da inveja, isso vai ser uma tentação para o resto da vida, mas que a gente saiba controlar isso, né, de orientar isso para que seja, poxa, é uma referência para mim essa pessoa. Não vou me vitimizar ou dizer que aquela pessoa foi privilegiada ou que não merecia ter recebido isso, mas de usar essa situação como um momento de evolução, de crescimento espiritual mesmo, de ser mais virtuoso, de alcançar aquele bem, aquela graça também, não só pela oração, mas também fruto dos esforços, né? E nesse sentido, eu acho que a memória agradecida é um excelente caminho também de exercício disso, porque se a gente fica só com o hoje, ao mesmo tempo que a gente não pode contar com o amanhã, né? A gente precisa viver o hoje, a gente não pode esquecer de onde nós viemos, né? Do nosso passado, das imensas maravilhas, graças, misericórdias com que Deus tocou a nossa história. Se a gente se esquece do passado, se esquece dos nossos erros e se esquece das graças que Deus derramou na nossa vida, a gente vai realmente achar que ou a vida é injusta comigo ou que os outros não merecem ter e eu mereço ter no lugar deles, né? Mas a partir do momento que a gente aprende a ter, primeiro, essa excelência, esse amor, amar essa excelência que existe na nossa vida, não só as graças, mas também as nossas qualidades que Deus nos presenteou, a gente vai conseguir também amar e perceber que, poxa, essa pessoa também pode ter isso. Essa pessoa também é digna de receber bens materiais, bens espirituais especialmente, né? Ouvindo vocês falarem assim dessa questão da oração e até fazendo um breve testemunho, eu acho que assim que olhando para minha história e atualmente, assim, eu já pude reconhecer isso, que assim que eu acredito que eu tenho uma tendência à inveja, sabe? Seja por tudo aquilo que eu já passei, enfim, parte que eu já partilhei, mas também pela área em que eu decidi seguir profissionalmente, sabe? Porque assim, que eu tenho um contato com realidades que, cara, me levam a ter esse pensamento de que, meu Deus, olha o que o mundo pode oferecer, sabe? E assim, eu digo isso financeiramente, né? Não só questão, enfim, outras questões, mas financeiramente eu paro e olho, cara, olha o que essas pessoas têm, sabe? E assim, é um contato que eu tenho com isso diariamente. E quando eu comecei a atuar como advogado, que assim, que eu comecei a ter noção do que era de fato isso, eu fiquei, meu Deus do céu, que é isso, sabe? Assim, poxa, uma pessoa jovem que, assim, que sempre quis ter bens e tudo mais, aquilo foi me cegando, sabe? De certa forma, de, cara, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso trabalhar para ter isso, preciso trabalhar para ter aquilo, mas sempre com aquele pensamento de imediatismo, né? De que, poxa, por que eu ainda não tenho, sabe?
3 semanas de trabalho, já... Por que eu não tenho 3 Ferrari ainda, hein? Não deu nem tempo de receber o primeiro salário. Não é que eu não tinha recebido o meu primeiro salário, já queria estar andando de Mercedes. Falei, calma lá, né, meu patrão? Tô brincando, mas... Já viu aquele meme que é, tipo, quando é o estagiário que ganha R$1.200, ele chega com tênis de 3 mil reais. Eu era estagiário. É isso. É que eu saí do estágio, porra, com dívida, meu irmão. Não tem pai de família que tinha minha dívida. Tô brincando. Eu adulto, caraca, dia 15, comprei ovo, dá pra segurar. Isso. Mas, enfim, aí, assim, eu acho que, assim, que esse meio que eu fui vivendo e fui construindo, né, minha vida profissional, e vendo aquilo que, cara, eram pessoas que já tinham, sei lá, 40 anos de experiência, e eu, com 1 ano, queria ter o que eles tinham, sabe? E... refletindo, olhando para trás, eu vejo quão invejoso eu já fui dessas pessoas, sabe? E atualmente eu trabalho em um lugar que, assim, que é excepcional, com pessoas que são excepcionais, que referências para mim. E ali eu pude ter um contato muito mais próximo com isso, porque é um escritório um pouco menor, né? E ver como essa dinâmica se dá. Só que ali, ao invés disso piorar, eu pude, por alguma graça sobrenatural, a misericórdia de Deus tocou nessa minha miséria. E todas as vezes assim que vem esse sentimento de inveja ou algum sentimento ruim, por algum motivo eu sempre volto a rezar e agradecer pela oportunidade que eu tenho de ver neles uma possibilidade em mim. E não querer ter o que eles têm porque eles não merecem, mas eu mereço. Mas que eu possa trabalhar para que algum dia eu tenha aquilo que Deus quer me dar. E... para mim, reconhecer isso foi algo muito bom, porque eu pude ver em mim esse vício da inveja, mas que Deus, por algum motivo, me deu essa graça de reconhecer, sabe? Que, assim, que eu tenho em mim aquilo que é necessário para eu receber aquilo que Ele quer me dar. E hoje, assim, eu ainda tenho os meus sonhos patrimoniais, digamos assim, mas o meu maior sonho é poder dar para minha esposa, para os meus filhos, aquilo que eles precisam e não necessariamente viver no luxo, viver, enfim. Óbvio que não é errado a gente, né, querer ter a riqueza, mas que essa riqueza seja voltada para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E hoje eu tenho esse pensamento. Óbvio que, de vez em quando, né, a concupiscência vem e dá aquela cutucada, mas, graças a Deus, Ele me deu essa graça de reconhecer isso, sabe? E, enfim, é algo que já me machucou muito, porque, cara... quando você reconhece que você está mal por uma pessoa estar bem, isso dói, sabe? Tipo, e isso me machucava muito quando eu sentia isso. E a partir do momento que eu comecei a quase que instantaneamente rezar pelo bem que outra pessoa recebeu, isso, tipo assim, isso já me trazia o meu próprio bem, sabe? E é aquilo que eu falei no início também, da comparação boa, de você olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu tenho que melhorar para eu também ser digno de tal coisa, sabe? Eu tenho que rezar mais para eu também poder receber aquelas graças que Deus quer me dar. Eu não quero rezar pelas graças do outro, eu quero rezar pelas graças que Deus quer me dar, pessoalmente. Porque Deus quer dar a graça de cada um, sabe? Deus não quer dar a graça do crema para mim, não quer dar a sua graça para mim, porque Ele sabe a graça que eu preciso. E eu acho que, assim, que a inveja caminha muito nisso, né? De você querer receber aquilo que é digno do outro. E, enfim, eu acho que eu sou muito grato por reconhecer isso. Tenho as minhas quedas, obviamente, né? Mas, enfim, eu acho que esse toque da misericórdia de Deus na minha miséria foi fundamental para que eu pudesse entender qual é o meu papel, tanto profissionalmente quanto dentro da minha família, enfim. Isso que o Caio falou é muito interessante, porque, assim, até partilhando também um testemunho meu, né? Eu também tenho essa tendência, acho que é algo que está em todos, né? Assim, que se não tomar cuidado afeta, né? Essa questão da inveja. E, assim, um testemunho é que profissionalmente também sempre foi um calo para mim, assim, sempre foi um espinho na minha carne, né? E assim, a ponto de eu chegar a ter inveja às vezes do meu melhor amigo, sabe? De eu ter me formado há sei lá quanto tempo, trabalhar, fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. E aí meu melhor amigo, às vezes, que acabou de se formar no curso dele, entra num emprego que ele ganha 3, 4 vezes mais que eu. E eu olhar e falar assim, uai, bicho, o que está acontecendo, sabe? O que eu fiz de errado? Exato, sabe? E assim, isso hoje
né, depois de amadurecer, de muito rezar e conseguir entregar isso, né, e assim, numa luta constante para entregar e não me tornar ingrato com Deus, porque muitas vezes a concupiscência vem e muitas vezes vem a revolta, né, mas na oração, na humildade de pedir a Deus essa cura, poder enxergar, né, que é saber esperar os tempos de Deus para você, sabe? Na época eu me frustrava, ficava mega irritado, ficava mega chateado e às vezes pouco tempo depois eu consegui enxergar a graça de Deus, sabe? Eu digo muito isso para mim no exemplo de emprego atual que eu tenho. Eu fiz todo um processo seletivo, fui bem, não sei o quê, tirei uma certificação top. Mas aí chegou na hora, simplesmente não fui aprovado no processo. E aí eu continuei no emprego que eu estava insatisfeito, mas precisava me manter, porque eu estava noivo, ia casar em poucos meses. Mas aí Deus, na sua providência, após eu me casar, tive que fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. Pouco tempo depois, foi cronometrado. Assim, é impressionante como Deus te coloca no tempo certas coisas. Eu, antes de casar, recebi de novo o convite para o processo seletivo, fiz. Demorou 2-3 meses para eu receber uma resposta. Fui. E teve resposta? 3 meses depois? Tive. Se acalma, Crema, vai chegar. Tá bom. Casei. No que eu casei, na minha lua de mel chegou. Faça a entrevista digital. E assim, já tinha passado, sei lá, 2 dias pro prazo para eu entregar. Eu falei, vou tentar mesmo assim. Tentei, entreguei. E alguns meses depois de fazer a cirurgia, alguns dias depois que eu fiz a cirurgia da recuperação, eu fui chamado para entrar no emprego. Assim, tudo cronometrado certinho, perfeito. E aí eu olho e falo assim, caraca, olha como Deus é providente. Eu queria entrar em abril no emprego, mas Deus me fez esperar e falando, calma que eu sei do que vai acontecer. E eu insatisfeito, Confia no Pai. Eu revoltado. E aí quando deu setembro, depois que eu fiz a cirurgia, que eu entrei no emprego novo, eu olhei e falei assim, olha isso, se eu tivesse entrado antes, talvez a minha licença para casar teria sido menor, não teria tirado férias, não teria feito cirurgia, teria que pegar um atestado. E aí, olha a bola de neve que se tornaria. Então, Deus cronometrou tudo perfeitamente. Então, isso me faz entender, sabe? E querer entregar a Deus assim, e pedir, cara, me faça perceber o seu tempo para mim, sabe? Me faça aceitar o seu tempo para mim, porque isso é o mais importante. Os outros vão receber bens, mas você também tem algo guardado para mim. Isso eu tenho certeza. Então, me faça saber esperar. Sabe? Isso é muito importante. É muito massa, né? A gente vê que tem o chamado à grandeza, né? Isso tá, cara, codado dentro da gente lá. Deus coloca pra gente o chamado a buscar as coisas de Deus, né? E eu estava vendo ali, tem um mini livrinho de São Maximiliano Kolbe, né? E ele fala, quando ele foi se ordenar, no dia anterior ele escreveu no diário dele as coisas que ele queria fazer na vida dele. E a número 1 é ser um santo, a número 2 é ser um grande santo. Então, essas são as coisas que Deus coloca no nosso coração, né? Fazer a possibilidade de fazer coisas grandes de acordo com Ele, né? Às vezes as coisas grandes que eu quero fazer são minúsculas do que o tamanho das coisas que Deus quer que a gente faça, né? Eu acho muito massa, né? Porque é exatamente o que você falou, velho. Se você tivesse passado lá em abril, você não tinha nem férias para tirar na sua cirurgia. E foi realmente na semana seguinte que vocês voltaram de viagem e você fez a cirurgia. Vocês voltaram de lua de mel e fez a cirurgia. A gente demora para poder ver as coisas, né? Eu vi isso no emprego atual que eu tô, né? Eu entrei lá como estagiário, eu estava no emprego, eu fui demitido, eu resolvi dar 3 passos para trás, fui ser estagiário ganhando 1/4 do que eu estava ganhando, mas vendo já que eu poderia ser uma mudança de carreira, ia ser mais satisfatório para minha família no futuro. E aí eu, ganhando menos de um salário mínimo, falei, quer saber? Vou noivar. E vamos ver o que dá, né? Noivei, passou 3 meses, a gente fez um investimento gigantesco, já pensando na nossa moradia daqui a 5 anos. E no dia que a gente assinou, me efetivaram, me chamaram para trabalhar. E, tipo, cara, foi um ano, assim,
exatamente cronometrada. Entre eu começar, resolvemos todas as coisas do casamento. Assim que eu voltei da lua de mel também, me mudaram de área para uma área que eu não conseguiria resolver nada do meu casamento. E agora é trabalhar para resolver, sabe? Tipo, quanto tempo eu rezei para que fosse feito desse jeito? E hoje tem uma insatisfação, é um trabalho assim que está diferente da minha aspiração, mas lá na novena do trabalho do São José Maria Escrivá, no 5º dia, ele fala: se hoje o meu trabalho estiver diferente da minha aspiração profissional, que eu possa fazer ele bem enquanto Deus não me dá o que está guardado para mim, né? E ele pega muito, muito nisso. Se vocês tiverem oportunidade aí, o santo é fortíssimo. Tô fazendo, inclusive. Inclusive, estou fazendo em loop. É muito lindo, assim, a progressão que ele... Novena virou noventena, tá ligado? Aqueles 9 meses com Maria, né? É lindíssimo, assim, a progressão que ele faz de como é que... Desde o começo, né? A semente que Deus coloca no nosso coração de procurar um trabalho, da frustração de não conseguir prover, enfim. Confiem na providência, confiem na misericórdia. Deus tem a coisa guardada para você, que se você esmorecer, se você deixar quieto, nossa, está demorando demais, não vai vir, você está se condenando. Deus vai querer dar e você não vai aceitar. Vai chegar a coisa para você e falar, não era bem isso, não é bem desse jeito. E aí você vai abrir mão. Deus está com a graça na sua frente para você pegar e tomar posse. E você fala, não é bem assim. Tem o podcast lá da Providência, né? Que eu acho que é o Mateus que fala que eles esqueceram de pedir do banheiro. E a única coisa que veio na primeira casa deles, que não era exatamente como estavam pensando, é o banheiro, sabe? Tipo, mas o banheiro não é como a gente está pensando, vamos continuar procurando? Meu irmão, você vai perder tanta coisa boa, você vai perder tanta graça, vai perder tanta gratidão assim, que você pode render a Deus. E, de novo, como diz no 5º dia da novena, se hoje a minha função está diferente da minha aspiração, está diferente da minha capacidade, da minha formação, que você ofereça isso, fazendo isso bem. Você fazendo isso bem, você sendo fiel no pouco, Deus vai te confiar mais, vai confiar as coisas que Ele quer de você, né? O seu chamado real. Mas mesmo as coisas pequenas que você possa fazer com grandeza, né? Que a sua alma não fique presa naquilo, né? Não fique pequena, você possa realmente... Medíocre é a palavra que eu quero. Isso. Acho que todo mundo partilhou um pouco do trabalho, eu vou falar um pouco do meu também. Mas foi muito providencial também, como a história do Crema, assim, porque no meu emprego atual eu comecei como estagiário. E de tudo isso que vocês foram falando, eu fiquei pensando como eu agia nesse sentido, né? Hoje eu trabalho no RH de uma empresa, eu vou formar em 2 semanas em psicologia, se Deus quiser. Brabo. E comecei como estagiário no RH. Hã? Tu atende 2? Porque tá procurando. Estiloso, posso falar. Então, comecei como estagiário no RH da empresa. E, cara, eu vendo assim, com quem eu trabalhava, o pessoal da minha equipe, o pessoal de outras áreas, o pessoal, assim, dentro da diretoria mesmo, a própria diretora, cara, tipo, como pessoas referências assim, na área, sabe? Isso não só para dentro da empresa, mas, enfim, com o LinkedIn a gente consegue ter essa dimensão, né, de como as pessoas são referências também, enfim, de forma geral dentro da área. E, cara, eu sempre me menosprezava muito, assim. Eu sempre pensava, caramba, tipo assim, por que eu tô aqui, tá ligado? Tem tanta gente boa, por que essas graças, esses bens, essas vocações para esse trabalho são para eles, mas eu não me vejo tendo isso, sabe? Então, tipo, é outra dimensão também dessa... Desculpa, de novo. Essa outra dimensão dessa tristeza, assim, com o bem deles, sabe? Tipo, eu nunca vou conseguir. Nunca vou ser uma referência, talvez. Cara, eu fui contratado fui
contratado como estagiário em dezembro. Em janeiro, o Santi nasceu. Tipo, eles já sabiam que o Santi ia nascer, me contrataram mesmo assim. Fiquei 20 dias fora de licença. E foram bonzinhos, que estagiário Nossa, onde eu demais, trabalho falou, demais. beleza, até segunda, amigo. Exatamente. Então, assim, enfim, toda a paciência que eles tiveram comigo. E até hoje, assim, enfim, entrei em dezembro, aí em janeiro Santi nasceu, em setembro eu fui efetivado. E, tipo, eles falando, assim, como enxergavam em mim potencial de desenvolver também. Mas até hoje, assim, falando com tranquilidade, eu não consigo ver, sabe? Porque eu não sei explicar, mas eu acho que essa falta de, talvez de memória agradecida, como eu tinha falado, de perceber, cara, como eu tenho potenciais que eu posso desenvolver, sabe? Eu acho que, especialmente profissionalmente, é uma cruz muito grande que eu tenho, assim, de me ver desenvolvendo, assim, sabe? De me ver potencializando as coisas que as pessoas dizem que eu tenho bem, mas eu não consigo enxergar isso como um potencial, sabe? Então, acho que essa dimensão da inveja, de não conseguir ficar feliz com esse bem que os outros têm, né? Com essa habilidade que os outros têm, eu acho que para mim recai muito essa dimensão de eu preciso procurar as minhas virtudes, as minhas qualidades e desenvolvê-las de alguma forma, de enxergar aquilo como um dom de Deus, né? Então, para mim tem sido esse tempo de mercado de trabalho, assim, tem sido bem reflexivo, assim, sabe? Porque eu sou muito elogiado nas coisas que eu faço, mas ainda não consigo enxergar esse bem que as pessoas dizem que parece que eu consigo fazer, entendeu? Mano, você verbalizou um sentimento que eu tenho que eu não sabia como falar, tá ligado? Absurdo. Porque, tipo, eu acho que, assim, que até essa infelicidade pelo sucesso do outro, que também seria ali parte do conceito da inveja, eu acho que é muito fácil a gente ter, por mais que, assim, que a gente não veja como uma inveja, mas, assim, às vezes até esse pensamento de vitimização, de diminuição pessoal, eu acho que é uma parte da inveja, porque, assim, a gente não quer se olhar com grandeza. A gente às vezes pode achar que isso é prepotência, não sei, um orgulho, mas a gente não vê as nossas potencialidades, a gente não vê aquilo que a gente pode atingir, ou às vezes até almejar mesmo, né? De buscar. Sonhar, né? Exato. E eu vejo muito isso também, sabe? Por mais que algumas pessoas já tenham elogiado e tudo mais, eu não me vejo como uma pessoa que, assim, que possa ser como outra pessoa sabe? Alguém que é referência para mim, eu não me vejo como ele. E às vezes isso é uma mediocridade, mas também é uma inveja, tipo assim, poxa, ele já tá lá e só ele pode ter isso, enfim, sabe? Eu não, sabe? Tipo, eu tô abaixo, né? Exato. Te diminui em relação ao outro, né? Isso. Exato. E, assim, isso poxa, Deus pode não querer que eu ocupe o lugar dele, mas ele quer que eu ocupe algum lugar. E não necessariamente é esse aqui embaixo, sabe? Eu posso crescer também. E eu acho que a gente tem que olhar também com esse olhar de magnanimidade mesmo, né? Para a nossa vida, para as nossas potências e para os dons que Deus nos deu. Para a gente não ser aquele cara que escondeu o talento e, enfim, deixou de ganhar o céu por conta disso. É a tal da síndrome de impostor, né? Isso. Tipo, vão descobrir que eu não sei o que eu tô fazendo, vão me mandar embora, vão descobrir que eu sou uma fraude. Mas você também tem que Polícia tomar Federal cuidado. batendo 8 horas da manhã. Bora, meu irmão. Foi mesmo. Rodou, bora. Então, você também tem que tomar cuidado para não cair numa síndrome de golpista, né? Que, tipo, eu sei que eu não sei o que eu tô fazendo e eu tô enganando todo mundo, eu sou um gênio do crime, sabe? Porque você precisa ser muito sincero com você mesmo, né? Tipo, o que eu tô fazendo hoje é de acordo com o que Deus pede de mim. O que eu tô fazendo hoje é de acordo... É o melhor que eu posso estar fazendo. Porque de um lado reverso da inveja é um comodismo, assim, né? A mediocridade, de, tipo, tá bom, deixa, né? A concupiscência, ela pega o que é bom, o que é ordenado para Deus e vira só um pouquinho, e aqui no começo você não vê o que é, e lá na frente você vai ver que você está completamente afastado, assim, da graça, né? E aí, tipo, a mesma coisa com o corpo, né? Tipo, pega o que é Deus, pega o sexo, que é algo de Deus para o homem, para eternidade, né? Para manutenção
do reino e afasta um pouquinho, assim. E aqui, lá na frente, você vê que você está completamente afastado, né? Então, tipo, esse comodismo, assim, de tipo... eu não quero almejar coisas que não são minhas, deixa quieto, é tão ruim quanto eu almejo as coisas do outro que não são minhas, né? Acho que é isso, meus queridos. Acho que a gente trouxe bons pontos aí. Queria deixar um espaço aí, se vocês quiserem deixar uma mensagem final. Cara, acho que, pra mim, a mensagem que eu posso deixar é oração. Joelho no chão e com humildade, sabe? Para que a sua oração não se torne uma barganha com Deus. E também para que você consiga enxergar e aceitar o tempo que Deus tem para você. Tá bom, eu vou. Completando da oração também, eu acho que gratidão. Você poder reconhecer as graças que você alcança e tentar reconhecer o que realmente é seu, né? Você poder fazer essa memória agradecida. Pô, os caras pegaram a minha ideia, velho. Quem mandou... Eu vou falar um, então. Eu estava sinalizando aqui para tu ir, não quisia. Tem um trecho do Evangelho Gaudium que o Papa Francisco, se eu não me engano, é o número 99. Isso, 99. Ele vai dizer, pensando nessa dimensão da vida fraterna, né? De sociedade, enfim. Estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto. Peçamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios que são de todos. Então, ao mesmo tempo que, como eu disse na minha fala anterior, que é preciso se alegrar com a excelência, com os dons e as graças que Deus derrama sobre nós, entender que eu preciso me alegrar com os dons do outro também é ter essa dimensão. Poxa, a gente está no mesmo barco, a gente quer caminhar para o mesmo, a gente quer nadar para o mesmo destino, né? Navegar para o mesmo destino. Então, somos irmãos, então a gente precisa se alegrar juntos. O bem do outro é um bem para mim também. E eu acho que assim, que a infinidade de graças que Deus tem não justifica a gente querer ter a graça do irmão. Então, que a gente reze e viva buscando as nossas graças, porque são infinitas e são as necessárias para a nossa felicidade, para o nosso encontro com Deus. Uma última coisa que eu lembrei da partilha do Crema é que a gente sempre pensa no futuro, né? Como eu quero ser daqui para frente, mas quanto você rezou para ter o que você tem hoje? Eu acho que isso talvez seja uma boa reflexão final, assim, a gente sempre pensa no futuro, quer sempre as coisas do futuro agora, mas hoje, na sua vida, o que você tem, o que você faz. Por quanto tempo você rezou para ter o que você tem hoje? E talvez não esteja aí tendo um sentimento de ingratidão com Deus, com tudo que você tem hoje. Então, acho que é uma boa reflexão aí. Só para fechar Só para fechar legal. Para quem não entendeu, eu estou acertando meu celular na mesa aqui e deve estar saindo o microfone, hein? Terceira vez já. Bom, queridos, muito obrigado pela presença de vocês, por terem topado. Não falei no início, mas o Crema está gravando e partilhando, então, nosso Coringa hoje. DJ e MC. DJ. Então, agradecer a vocês por terem topado. Agradecer mais uma vez os nossos colaboradores que nos permitem estarmos aqui, chegando até você, partilhando um pouco, como eu disse, dessas indignas histórias, mas que reconhecem, de algum modo, a misericórdia de Deus sobre nós. Então, se você quiser ser um colaborador Campus Fidei, entre em contato com a gente no Instagram, @campusfidei. Não sei dizer exatamente quando esse episódio terá saído, mas fique atento lá no nosso Instagram, que teremos algumas mudanças nos próximos meses, nos próximos dias, e a gente com certeza vai precisar da ajuda de vocês. Então, por favor, considere ser um colaborador Campus Fidei, entrando em contato com a gente, e seja esse instrumento de Deus nas nossas vidas. É isso. Fechou, turma? Então, é isso. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e estarem aqui com a gente. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.